Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, no verso de número 19. Romanos 8, 19. Creio que o pessoal das fotos já tirou todas as fotos que precisava, então agora eu posso voltar assim. Vai dar tudo certo. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, em outras versões, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso é que o Senhor nos fala nessa manhã. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós cantamos, adoramos a Tua presença, nós clamamos pelo Teu nome, pelo Teu poder, cantamos Maranata, vem Jesus. Talvez hoje não seja o dia que o Senhor venha de fato para cumprir toda a Escritura, mas que pelo menos o Senhor venha no nosso meio, fale conosco, e não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Deus. Não nos deixe sair daqui, Pai, alheios à manifestação do Senhor em nossa vida e através dela, porque nós temos expectativa em manifestar tudo aquilo que o Senhor quer que manifestemos no nosso tempo, em nome de Jesus, amém. Nada é mais influente e nada atrai mais as pessoas do que a forma como nos comportamos diante delas. Você pode falar o que você quiser, você pode postar o que você quiser, você pode vestir a roupa que quiser, você pode fazer o corte de cabelo que quiser, pode usar o perfume que quiser. Nada atrai mais as pessoas, nada mais volta a atenção às pessoas do que a forma que de fato somos perante elas. Nós já vimos pessoas na vida que se olha assim, olha, a pessoa era toda engomadinha, né? toda pomposinha, e a hora que você conhece a pessoa, assim, nossa, não era nada do que eu esperava. É uma pessoa agradável, maravilhosa, acolhedora. E o contrário também é. Às vezes você encontra uns bagaços assim, de tênis branco, camiseta preta, falando esquisito. E você fala assim, cara, olha, é bem melhor do que eu esperava. Nada mais atrai as pessoas do que a forma que de fato somos. Deixa eu dizer algo para você sobre igreja, sobre vida cristã, algo que nós temos ressignificado aqui na nossa igreja. É que não são as performances religiosas, não são o poder, a forma que a gente imposta a voz, os louvores que tocamos, a organização da nossa igreja, que é de fato importante, que é o que vai atrair as pessoas a Cristo. O que muda o ambiente é quem de fato nós somos diante dele. Deus não está interessado no apóstolo, Deus não está interessado no missionário, Deus não está interessado no pastor, Deus não está interessado no ministro de louvor. Deus está interessado em você. Não são os títulos, não são aquilo que nós construímos aqui dentro, é aquilo que nós construímos nele. Para tranquilizar você, não precisa ser pastor para ter mais intimidade com Deus. Não precisa ter um chamado específico para viver integralmente da obra, para ter uma relação melhor. Porque não são os seus atos, não são os seus ministérios, não são os dons que vão estar escritos no livro da vida, é o teu nome. É por isso que lá em Mateus 7:21 o Senhor diz, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, porque não é o que falamos,
é o que de fato manifestamos, é o que de fato somos. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha uma coroa. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração. O coração o credenciou para a unção, a unção o credenciou para a coroa, mas ele era alguém aceitável, alguém que o Senhor via de uma forma diferente, alguém que tinha um coração voltado para Deus, muito antes de qualquer coisa que as outras pessoas estavam vendo. O fato de estarmos aqui domingo após domingo, o fato de estarmos aqui durante a semana, o fato de estarmos envolvidos com o ministério, o fato de estarmos ajudando em alguma escala da igreja, não muda a nossa vida. Cultura religiosa não traz intimidade com Deus. O ambiente religioso, por mais propício e nos ajude a viver isso, não nos traz intimidade com Deus. Nós não somos adoradores por aquilo que cantamos, nós somos adoradores por aquilo que é verdade para nós, por aquilo que é real para a gente, porque muitas vezes a nossa boca fala e externa coisas que não fazem sentido para a nossa realidade, que não é verdade para nós. Abro mão dos meus sonhos, abro mão, meu irmão, não consegue nem ofertar na igreja, abre mão do quê? De sonho, de projeto, de propósito, nunca. E muitas vezes nós estamos verbalizando coisas dentro do ambiente ou fora do ambiente, que a gente gosta de parecer crente para os outros, mas que ainda não condizem, porque não é uma manifestação. Sabe o que a gente entende de manifestação? Pois um dia eu vou deixar o Luiz vir aqui pregar só para falar disso para vocês. A gente está acostumado com manifestação de demônio, né? Isso a gente vê, isso a gente já ouviu falar, viu na internet. E o que é a manifestação de um demônio? É quando uma pessoa, ela está cheia de coisas ruins, influência das trevas, ou demônios propriamente ditos. Isso é tão forte para ela, que ela não consegue enganar você mais. Tem tanta coisa ruim dentro, que ela não consegue ser boa por fora. Então o que acontece? Se manifesta. Aquilo que está dentro se manifesta. E a gente está habituado a ver isso do lado de lá, mas a gente não consegue ver manifestação da mesma forma do lado de cá. Porque se você está cheio de Deus, se tudo isso é verdade, se tudo isso faz sentido para você, você tem que manifestar isso de uma forma que seja condizente. As tuas ações, a tua vida, ela deve falar dessa forma. Porque quando o Espírito Santo chega, ele muda. Quando o Espírito Santo chega, ele toma o espaço, ele assume o controle. Por isso que quando os discípulos estavam em dúvidas do que ia acontecer, porque Jesus ia embora, eles não sabiam como ia agir, o que ia fazer, Jesus diz: espera, porque depois que eu for, ele vai vir. E enquanto ele não vier, vocês não sabem como agir, porque você só manifesta aquilo que você tem. Então espera ele vir e vocês vão entender. Isso acontece em Atos capítulo 2. Pedro, aquele cara tolerante, aquele cara que queria fazer as coisas na força do braço, aquele cara impulsivo, quando vem o Espírito Santo, ele está lá pregando. Não fez nenhum seminário, não aprendeu com ninguém, mas aquilo que ele tinha o fazia manifestar perante as pessoas o que ele estava carregando. Isso é um sinal da manifestação. A manifestação do Espírito Santo, ela é um resultado de algo que já aconteceu aqui, é de algo que já foi gerado aqui dentro. É por isso que muitas vezes a gente entende errado e se confunde, porque a gente vê muita coisa ali fora. A minha esposa conta uma história, depois ela conta da forma dela.
se você quiser saber. Mas ela conta que um dia, adolescente, ela estava na escola, acabou a aula, um professor substituto, e eu, como o Marcelo disse, eu melhorei, meu irmão. Você vê a foto que está no Instagram que eu botei hoje, você vai ficar assustado. Parecia que tinha um monte de demônio dentro, porque pensa num homem zoado. Eu melhorei, absurdamente. Não sou bonito, mas estou caminhando. Quem sabe com os 90 anos eu fico aceitável, né, Marcelo? Mas a minha esposa é linda desde sempre. E ela estava na escola, acabou a aula, o professor substituto chegou e falou assim: fica aqui um pouquinho, preciso falar um negócio com você. E daí a hora que ela chegou para ir falar com ele colocou a mão na mão dela. E daí, irmão, a gente é bobo, mulher não. Mulher sabe quando está olhando diferente, quando está querendo coisa diferente. A gente não. Chega e fala assim: ô Ramon, a Aline gosta de você. Não. Ela está fazendo coraçãozinho, tatuou o nome do braço. Não. O homem não entende. A mulher, irmão, o cara deu uma olhada diferente e falou assim: eu tô ligado, ela fala. Eu sei, é assim que é. E a Thalita percebeu isso. E daí ela afastou e ela percebeu. Ixi, pensei no negócio do irmão aqui. Ai, não quebra não que sai caro. Ai. Ela afastou. E daí ele percebeu, adolescente, o cara percebeu que ia dar ruim. Ele também dá Assembleia de Deus, culto do fogo da terça-feira. Ela entra no culto, o irmão está sentado lá, era o pregador da noite. E daí ela fala para o meu pai, falou assim: pai, sabe aquele cara que eu falei para o senhor? É aquele cara que está lá. E daí ele falou assim: deixa comigo. A outra parte da história eu conto outro dia. O que interessa é que às vezes a gente tem gente que está em cima do púlpito, que está vivendo uma vida aparentemente religiosa, mas isso não é evidência, isso não é confirmação. Não é quem fala bonito, prega bonito, canta bonito, tem um monte de dom, faz um monte de coisa. Nós temos que ser a manifestação de algo que está no interior. É isso. E como que essa manifestação ela surge no meio da igreja? Vou pegar aqui que eu estou louco para passar do horário hoje. Como que isso surge no meio da igreja? Como que isso acontece? Como a manifestação acontece na nossa vida? Entender como acontece, entender o que a manifestação gera, já é uma forma da gente analisar a nossa vida hoje, para ver se eu não estou vivendo de emoção, se eu não estou vivendo do momento, se eu não estou vivendo só da capa, do verniz. E a Bíblia nos coloca isso de forma muito clara e de forma construtiva. Então Deus vai construir na vida da igreja essa manifestação na ordem que as coisas precisam estar. Isso é importante a gente destacar. Primeira coisa, primeira manifestação: como eu sei que o Espírito Santo vai vir sobre mim, como eu sei que o Espírito Santo está em mim, o que o Espírito Santo gera em mim quando ele vem? Primeira coisa, empoderamento espiritual. Atos 1:8: e recebereis poder do alto, para seres minha testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A primeira coisa que nós recebemos é poder de Deus para testemunhar. É por isso que eu acho que todo mundo que se converte pode pregar o Evangelho. Talvez não em todas as plataformas, porque isso também às vezes precisa de um preparo, de maturidade, mas todo mundo que se converte tem uma mensagem para pregar. Que mensagem? A mensagem que testemunhou na sua própria vida: eu estava morto, mas agora estou vivo. Olha a mensagem que a gente tem, que é uma mensagem mais poderosa que essa? Então todo mundo é empoderado para que possa testemunhar da obra de Cristo na sua vida, testemunhar dos feitos de Cristo na sua história. E isso é o Espírito Santo que nos dá.
Quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo ele vem como um selo, e é Ele quem nos empodera para isso, é Ele quem nos capacita para isso, e a partir daí nós somos testemunhas de Cristo, da obra de Cristo, da continuidade da obra de Cristo, da continuidade das obras de Cristo. Jesus ele nos diz: olha, se você tiver dom, se você estiver cheio de profecia, cheio de poder para curar, você vai fazer o que eu fiz e coisas maiores. Ele não diz isso. Ele diz: se você crê em mim e permanecer em mim, você vai ser empoderado para ser testemunha daquilo que eu fiz em você, daquilo que eu fiz na história, e você vai poder falar isso com autoridade. Empoderamento espiritual. É isso que acontece no início da igreja, porque quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo número 2, ele é derramado e acontece todo aquele fenômeno linguístico que falamos na semana passada, mas isso não para por aí, porque essa igreja, se você continuar em Atos capítulo número 2, a partir do verso número 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, havia comunhão a partir do pão, havia orações, sinais e prodígios, tudo que eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam conforme alguém tinha necessidade, eles estavam partindo pão de casa em casa, estavam no templo e nas casas, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo. Meu irmão, se você olhar tudo isso que essa igreja está fazendo, sabe quem tem aqui? Jesus. Tudo que essa igreja faz agora é aquilo que Cristo tinha feito há anos atrás. Essa igreja é empoderada, não para fazer, agora a gente precisa ser bondoso, a gente foi empoderado agora, a gente precisa agora distribuir cesta básica. Não era isso. Essa igreja foi empoderada para dar continuidade à obra de Cristo. Será que você podia voltar nos evangelhos? Você vai ver que Cristo partiu o pão e distribuiu. Eles estavam fazendo isso, eles estavam na mesma doutrina que Cristo carregava, porque todo mundo achou que Cristo veio para ir contra a doutrina e falou assim: não, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumpri-la. Eles estavam continuando aquilo que tinham recebido, sinais e prodígios que Cristo tinha feito, esses homens faziam. Compaixão, generosidade, cuidado com as pessoas, esses homens estavam fazendo. Todas as ações iniciais da igreja cheia do Espírito Santo eram semelhantes às ações de Cristo quando estava em sua trajetória terrena. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu sou empoderado para testemunhar, mas também sou empoderado para continuar trilhando o caminho que Cristo trilhou. Eu sou empoderado para continuar realizando os atos simples que Jesus realizava. Um empoderamento espiritual para testemunhar e continuar os feitos do Senhor. Essa é a primeira manifestação. A Bíblia nos mostra que foi isso que aconteceu inicialmente, que aquele poder que veio sobre aqueles homens, talvez antes de transformar todo o caráter deles, antes de revestir eles com todos os dons que revestiria, o Senhor começou a transformar as ações, as prioridades, porque esses discípulos que agora estavam partindo o pão e cuidando de gente, foi os mesmos discípulos que questionaram Jesus quando ele queria partir pão e peixe com um monte de gente. Foi os mesmos discípulos que questionaram Jesus na hora que ele estava conversando com a mulher samaritana. Eles estavam com fome e queriam comer, e Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Agora esses homens, eles tinham recebido o poder, e as suas ações estavam sendo transformadas. Eles já não agiam da forma que agiam anteriormente, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, ele muda a nossa rotina, ele muda as nossas prioridades, ele muda a nossa agenda, ele muda a forma que nós enxergamos o mundo, a forma que nós enxergamos as pessoas. Essa é a primeira manifestação, esse empoderamento espiritual para ser testemunha e continuar a obra de Cristo. O segundo ponto principal da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Agora é dom, né, pastor? Não, não é.
agora é fruto. Talvez esse seja o ponto de virada da vida de um cristão, porque se primeiro ele recebe o Espírito Santo para agir como Jesus, num segundo momento o fruto do Espírito o faz ser parecido com Jesus, e agora ele já não faz só por aquilo que recebeu, ele faz por aquilo que se tornou. Um homem, uma mulher, um jovem, redimido e transformado por esse poder. Qual é a natureza do fruto, meu irmão? Você precisa plantar, ele vai criar raiz, e ele vai crescer, ele vai estar bem nutrido, ele vai estar saudável, e assim ele dá fruto. Se você fizer isso com uma semente de laranja, vai dar laranja. Se você plantar, cultivar, deixar que crie raiz, deixar que cresça, vai ser. Se você fizer isso com limoeiro, vai dar limão, acredita? E se você fizer isso com um cristão, plantar o Espírito Santo dentro dele, vai dar fruto. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, arraigado, enraizado, nutrindo um relacionamento, naturalmente teremos o fruto do Espírito em nós. Quais são, ou qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, abre lá, querido, vão comigo. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Use sem moderação. Ele está dizendo o seguinte: quando o Espírito Santo está sobre você, e você permite que Ele faça morada em você, e você cultive esse relacionamento com Ele, através da oração, através da palavra de Deus, através da comunhão, este Espírito que está enraizado em você, Ele vai gerar um fruto em você. Às vezes, muitas vezes a gente está olhando para esse rol de coisas aqui, e fala assim: Senhor, eu quero ter mais alegria, eu quero ter mais alegria, eu quero ter mais paz, eu quero ter mais domínio próprio. Não é o teu esforço, não é o teu desejo, é a tua intimidade com Ele, é a nutrição desse relacionamento espiritual que nos faz permitir ter o fruto do Espírito em nós. Pastor, aqui que é o fruto do Espírito? Amor. Amor é a essência de Deus, meu irmão. Não tem como a gente amar como Cristo ama se não tivesse amor em nós, porque o amor de Cristo é loucura. O amor de Cristo não faz sentido para nós. Tirar o que a gente tem e dar para o outro, dedicar tempo, dobrar os joelhos, repartir as coisas que temos num momento de tão dificuldade. É amor, meu irmão. É um amor que a gente não sabe de onde vem. Esse amor vem de Deus quando Ele está em nós. É a alegria. O que traz alegria para você, meu irmão? Qual é o centro da tua alegria? A tua alegria está no dinheiro, a tua alegria está nos bens materiais, a tua alegria está nos relacionamentos. Quando isso faltar, a tua alegria vai acabar. Mas a alegria daqueles que estão com o Espírito Santo enraizado neles e frutificando nele, é uma alegria independente da circunstância, porque a nossa alegria está no Senhor e ela nos fortalece. O fruto do Espírito também é paz. Que paz é essa, pastor? É ausência de guerra? Pelo contrário, é uma paz que excede todo o entendimento, que mesmo quando tudo ao redor não está bem, dentro de nós ainda descansamos. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:17, a paz que excede o entendimento. Você não consegue entender, mas você está em paz. É isso que Jesus ele diz em João 14:27, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é temporária, é passageira. A gente está tudo aqui, caiu uma bomba aqui, meu irmão, não tem mais paz para ninguém.
Essa é a paz do mundo. Mas a paz do servo de Deus nos faz estar ainda confiando que o Senhor está no controle. Nós não nos desesperamos. O fruto do Espírito é benignidade, é misericórdia, pagar o mal com bem. Sabe quando você tinha tudo para arrebentar e você decidiu abraçar? Isso é fruto do Espírito. Sabe quando você tinha tudo para chutar o balde e você dá uma nova oportunidade? Isso é fruto do Espírito. E sabe por que nós temos? Porque foi isso que Ele fez conosco. Porque Ele tinha tudo para chutar o balde da nossa vida. Nós já tínhamos chutado, na verdade. Ele foi lá e buscou e trouxe de volta e diz: eu vou encher esse balde para ele não cair mais. Isso é benignidade. Longanimidade. Longanimidade é paciência, perseverança. Sabe quando você suporta coisas que você anteriormente não suportava? É porque Deus está frutificando em você. Sabe quando você passa por vales que outrora você desistia? Porque Deus está frutificando em você. O fruto do Espírito é bondade. Bondade é bondade. É ser bom com as pessoas, é ser generoso, é compartilhar, é semear na vida de alguém, é cuidar de alguém que está passando uma dificuldade, é entender o problema do outro e se colocar como uma opção de ajuda. Fidelidade. Fidelidade é fé, meu irmão. Fidelidade é essa persuasão firme que a gente tem de ficar junto com Cristo e não abrir mão. É aquilo que a gente recebeu dele, e ele colocou uma raiz tão grande em nós, que quando a dificuldade chega assim, eu não largo agora eu vou avançar, eu vou confiar, eu vou crer, ele está comigo. Mansidão é ser manso, é não ser impulsivo, é tentar ser cordial e amável, é o que depender de nós tem a paz com todos, aquilo que o apóstolo Paulo diz. E domínio próprio é autocontrole. Mas domínio próprio não é um autocontrole de situações. Domínio próprio é domínio, autocontrole sobre você, sobre o pecado. É só Cristo que pode nos ajudar a fazer isso. Porque sem Ele enraizado em nós, nós não temos esse fruto. Então quando o pecado vem, a gente cai. Quando a tentação vem, a gente cede. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que sobre nós que estamos em Cristo, não virá tentação maior, da qual não possamos suportar. Quando estamos em Cristo Jesus, quando estamos com Ele enraizado em nós, o fruto do Espírito nos ajuda a dominar sobre as tentações do diabo diante de nós. Não, pastor, não é assim não, a carne é fraca, não sei o que lá. Não, a carne só é fraca quando o Espírito está fraco. Tiago 4:17 ou 4:7, ele diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos poder de resistir quando temos domínio próprio, e só temos domínio próprio quando o Espírito Santo está aqui e está sendo regado através de intimidade, de busca, de oração. Se a gente estiver ligado nele, em João 15 ele fala isso: fique ligado em mim, você vai ficar ligado em mim, e isso vai dar fruto, e o fruto vai permanecer. Isso que Gálatas 5:22 está dizendo, não é um fruto para um momento, não é um fruto para uma oportunidade, é um fruto permanente. Você foi chamado para frutificar. Então quando o Senhor vem, primeiramente Ele nos enche e nos empodera para testemunhar e agir de forma diferente. Muda a nossa agenda, muda a nossa prioridade, muda a nossa forma de enxergar o mundo. E esse Espírito Santo que vem, a gente recebe isso, a gente quer mais, a gente começa a nutrir o nosso relacionamento com Ele, em intimidade, em oração, em jejum, em busca, em comunhão, e daí Ele começa a frutificar em nós. E daí a gente já começa a ser transformado.
o nosso interior começa a ser transformado. Agora nós não é só aquilo que temos, que era o Espírito Santo que estava nos transformando, é aquilo que tem nos tornado, crescendo na estatura, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Mas a terceira forma de manifestação, além do empoderamento do fruto, são os dons do Espírito Santo. Muitas vezes a gente olha para a manifestação do Espírito Santo, a gente olha de trás para frente, a gente só olha para dom, meu irmão. Mas dom não é que é menor, mas é que dom tem propósitos específicos. Aquilo que nós estamos falando até agora tem propósitos constantes, são coisas para a vida. É possível que um dia Deus te tome, te derrame um dom de você, de poder, e você vai orar por alguém, você vai colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. E pode ser que isso nunca mais aconteça. E daí você vai sempre estar vivendo esse dom, falando assim, um dia Deus me usou, nossa, eu sou cheio de Espírito Santo. Lá em 1997, eu orei por uma pessoa, ela foi curada. Está aqui guardado, eu não sei onde está. A hora que precisar, Deus vai me chamar. Não, meu irmão. Dons cumprem propósitos específicos. Podem funcionar de maneira constante, ou podem funcionar de maneira específica. A Bíblia diz que Deus usou uma jumenta para falar. Depois ela não ficou tagarelando lá com as outras. Gente, vocês não sabem esses dias o que Deus, e as outras. Não, meu irmão, foi um dia. Propósitos específicos. Os dons de Deus, quando Deus derrama dons sobre nós, primeiro nós temos que entender uma coisa sobre os dons de Deus. Primeiro, que são gratuitos. Dons são gratuitos, mas eles também são condicionais. Não tem uma condição para receber o dom, mas quando você recebe o dom, ele diz, você recebeu esse dom para fazer isso. Talvez, eu não sei se é esse o nome, mas quando a gente fala de testamento ou doação, existe uma forma que é a doação condicional. Não sei se esse termo, Roberto, Edu, não sei, mas eu dou para você uma propriedade, desde que você faça dessa propriedade uma escola. É mais ou menos isso, né? É isso, Edu? É uma condição, né? É uma doação condicional. Deus nos dá o dom porque Ele quer, mas para usar não da forma que a gente quer, do jeito que Ele quer que seja usado. Quando Deus nos dá um dom, existe um propósito. Para receber o dom, eu não preciso fazer nada, mas depois de receber o dom, eu preciso cumprir a função desse dom em tudo. Tem gente que recebe dom de Deus, ou gostaria de tê-los, mas tem um pensamento, esse é do meu tempo, que é tipo Power Ranger. Você está vivendo a tua vida e você encontra um momento de preciso usar dom de cura. Não é, meu irmão? Dom está atrelado a um propósito, e se você tem, você precisa cumpri-lo. E se você deseja ter dons do Senhor para a sua vida, você precisa entender que esse dom virá acompanhado de um propósito, de um encargo, de uma responsabilidade. O único dom gratuito é a vida eterna. Você não precisa fazer nada para receber, e recebeu, está em paz. É tudo graça. Tudo que acontece na vida é graça. Tudo que Deus faz é graça. É graça, graça, graça o tempo todo. Mas quando Ele derrama um dom, seja ele espiritual, seja ele um dom ministerial, Ele está falando, olha, eu estou te dando isso, mas isso é para te capacitar para fazer isso. Eu só estou fazendo isso porque tem esse propósito, porque se não tivesse esse propósito, não tinha por que eu fazer isso. Não tem porquê Deus chamar pastores que não querem pastorear. Não tem porquê Deus derramar um chamado evangelístico para quem não quer testemunhar para as pessoas. Então, quando Deus nos chama, quando Deus derrama um dom sobre nós, existe com ele um propósito.
Quais são os dons? Como funcionam os dons? Primeira categoria de dons, rapidamente aqui, Romanos 12. Romanos capítulo 12, de 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha só, ele está falando do dom que deu e a forma que deve agir. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ao que se ensina, se prepara para fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que preside, faça-o com diligência. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Ele está dizendo, olha, aquele que tem esse dom, esses são dons ministeriais, faça isso desse jeito. Se não for para fazer isso desse jeito, não faça. Eu tenho o dom de ensino. É um dom, mas eu não vou me preparar para fazê-lo? Eu não vou estudar mais? Eu não vou me capacitar mais? Eu tenho um dom aqui de exortação. Eu vou exortar as pessoas sem dedicação nenhuma. Eu vou lançar a palavra aí, não faz isso aí porque está errado, pronto, acabou. Isso não é exortação, irmão. Isso é minhoca na cabeça. Se vai exortar, se dedique. Estou te exortando, mas eu preciso te explicar por que isso está acontecendo. Eu preciso te mostrar qual é o caminho. Dedicação. Um dom atrelado a um propósito, a uma forma de geri-lo. Efésios capítulo 4, a Bíblia nos coloca mais alguns dons ministeriais a partir do verso número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção nesse texto. Efésios 4:11 está dizendo que Deus deu algum para apóstolos, para mestres, para evangelistas, para profetas e para pastores. Ele me chamou para ser um pastor. Tem um dom, um chamado de Deus ministerial para a minha vida. Mas ele diz o porquê que eu tenho isso: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o desempenho do seu serviço. Sabe qual é o meu papel como pastor? Não é pastorear. O meu papel como pastor é aperfeiçoar você para servir ao Senhor na obra que Ele tem te chamado. Eu faço isso através do pastoreio, mas o meu propósito não é pastorear. O meu propósito é edificar os santos para a obra do ministério, fazer com que vocês sejam bons naquilo que Deus os chamou para fazer, fazer com que vocês cresçam em conhecimento, ferramentas e na vida espiritual, para se dedicarem àquilo que Deus está. É um dom. A gente entende muitas vezes errado, porque a gente olha o cara que está aqui, a gente olha o pastor, a gente olha o líder, e a gente acha que ele tem um cetro para reinar, meu irmão. Mas pelo contrário, a gente tem uma bacia para servir. Vocês vão ser melhores que eu. Vocês vão crescer em áreas que eu não fui chamado para fazer, para que nós possamos edificar essa igreja, e que esses dons ministeriais façam real sentido. Porque não adianta a gente ter chamado se não tem propósito sendo cumprido. Eu conheço tanta gente que tem chamado pastoral e está trabalhando em coisa nada a ver, está mal servido na igreja, porque não compreendeu a razão pela qual o Senhor estava o chamando. Deus deu, mas ele não entendeu a resposta. Dons ministeriais. A segunda classe de dons são os dons espirituais, aqueles que a gente conhece, e o apóstolo Paulo fala sobre eles lá em 1 Coríntios 12. E ele começa a falar sobre, eu não vou classificar todos os dons agora por causa do nosso tempo, mas ele fala sobre a profecia, ele fala sobre a variedade de línguas, interpretação de línguas, ele fala sobre o dom da fé, ele sabe sobre o dom de cura. Ele começa a classificar vários dons espirituais esses, mas ele diz o seguinte, que o Espírito Santo ele dá o dom conforme apraz. A quem?
a Ele. E daí ele termina dizendo isso lá em 1 Coríntios 12: são todos vocês profetas? São todos vocês apóstolos? Fala todo mundo em outra língua? Todo mundo é pastor aqui dentro? Ele diz: não, porque não é para ser assim. Porque Deus, Ele derrama o dom conforme apraz, conforme aquilo que é interessante para Ele, para o propósito dEle, para o tempo dEle, meu irmão. Sabe por que eu acho que eu tenho muitos dons que eu não tenho? Eu acho que eu tenho muito dom que eu não tenho. Faz sentido essa frase? Fez, né? Porque talvez Deus não me quisesse aqui rodando. Deus talvez não quisesse que chegassem pessoas aqui para dizer: revela o meu futuro, ou cura meu filho. Talvez Deus precisava de um cara chato igual eu no meu tempo, para tocar em algumas feridas que talvez algumas pessoas não estão tocando. Então você é melhor? Não, eu só estou cumprindo o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Enquanto outros estão cumprindo os propósitos dele, curando em outros lugares, profetizando em outros lugares, nós precisamos entender que nem todo mundo vai ter tudo, porque senão nós não somos corpo. Nós só somos corpo quando funcionamos nas nossas individualidades, com as nossas capacidades, com o nosso chamado e com o nosso dom para cumprir um único propósito. Então, se nós somos corpo aqui, Deus tem um propósito para essa cidade, Deus tem um propósito para esse tempo. Meu irmão, eu estou cumprindo o meu propósito aqui, de ser chato, de às vezes falar coisas que você não quer ouvir, de tocar em feridas, de às vezes você sair daqui mais triste do que entrou, porque talvez Deus esteja chamando você para ser a pessoa que vai profetizar no lugar que eu não posso fazer. Vai ser você que vai estar orando por cura aqui, e as pessoas vão ser curadas, não vai ser eu. Vai ser você que vai ter uma fé que vai fortalecer a fé das pessoas, e não eu. É por isso que Deus derrama dons espirituais para duas coisas, e o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. Primeiro, para edificação pessoal, eu cresço, mas para a edificação do corpo. Podendo escolher, o apóstolo Paulo diz: escolha aqueles que vão edificar os outros, não só edificar você. Sabe por quê? Porque você, ele já está edificando. Ele fala isso: olha, se você puder, melhor na igreja é ser profeta do que ter alguns outros dons, ele fala. Não que os outros não sejam importantes, mas cumprem um propósito maior quando nós declaramos a vontade de Deus para a igreja. Isso é profecia. Dons espirituais. O apóstolo Paulo diz: busque o dom, peça dom, meu irmão. É Deus dá o que Ele quer, para aquilo que Ele quer, mas o apóstolo Paulo diz: busquem os dons. Ele está dizendo que você pode dobrar o joelho: Senhor, se o Senhor tem um propósito para realizar, e o Senhor está procurando alguém nessa terra para cumprir, pode derramar esse dom em mim que eu vou usar para a tua glória. Se o Senhor quer realizar alguma coisa e está faltando alguém, eis-me aqui, eu quero ser usado para esse tempo. É assim que funciona. Mas quando o apóstolo Paulo, ele termina falando sobre dons, e eu também já termino, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, eu vou ler o 31 para você e vou entrar no capítulo número 13. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele está dizendo: procurai com zelo os melhores. Melhores para quem? Esse que eu acho mais bonito, ser pastor, parece legal, meu irmão. Só parece, tá? Isso aqui, tá aqui. Não é o que parece melhor. O que é melhor para o propósito de Deus. É esse dom que eu tenho que buscar. Mas eu passo, olha o final do verso número 31, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. Ele está dizendo: olha todos os dons que eu estou falando aqui, fala em língua, profetiza, interpreta, cura, fé, sinais, prodígios, esses dons são bons, busquem esses dons, peçam esses dons a Deus, mas eu quero mostrar para vocês um caminho melhor do que esse, Paulo está dizendo. E daí ele começa o capítulo número 13,
Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, eu vou ser como bronze que soa como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ponto de transformar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meu irmão, esse texto não é o texto para você colocar no convite do teu casamento, porque não é desse tipo de amor que Deus está falando. Deus está falando do amor que vem dele. Deus está falando do amor que é Ele, do amor que Ele quer que você tenha, não com o teu marido, não com a tua esposa. Ele está falando do amor que é o dom supremo de Deus, para que você possa ser a manifestação. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Deixa eu testemunhar de algo aqui para você. Se eu tiver algum dom disso que foi falado aqui, de tudo que foi falado hoje, e você souber que eu tenho, me fala, porque eu não sei. A única coisa que a gente fez nessa igreja foi amar a gente, porque eu vi que eu não podia fazer mais nada. Então vamos lá, porque o Senhor está pedindo. Ame. Contra o amor não há, contra amor, meu irmão, não há resistência. Contra o amor não há reserva. Contra o amor não tem defesa. E Paulo está dizendo: olha, você pode ter um monte de dons, sejam eles ministeriais, sejam eles espirituais, você pode fazer um monte de coisa, pode cair fogo do céu quando você orar, você pode ser a pessoa aparentemente mais espiritual dessa cidade, você pode ter tudo, mas se você não tem amor, você não tem nada, e Cristo não tem se manifestado através de você da forma que deveria. É isso que nós precisamos. Você quer uma manifestação de Deus para o seu tempo? Peça amor. Peça para amar as pessoas. Peça para olhar para as pessoas com amor. Peça para Deus gerar amor no teu coração. Porque quem ama, meu irmão, vai cumprir tanta coisa que está falando aqui de ministério e de dom, mesmo sem ter ministério ou dom. Quem ama, meu irmão, vai andar 1 milha, 2 milhas, 10 milhas. Quem ama divide, quem ama reparte, quem ama ensina, quem ama cuida, quem ama cura. Paulo está dizendo: olha, vocês podem buscar qualquer dom, mas eu quero mostrar para você um caminho mais excelente. E esse caminho está viver o dom, viver o chamado, viver os propósitos, mas vivê-lo em amor. Vivê-lo em amor. Que nenhum dom que você tenha, que nenhum lugar que você chegue, que em nenhuma plataforma que Deus te coloque, para pregar, para ministrar, para cantar, para testemunhar, para 10, para 1000, para 2000, para 3000, que nenhuma dessas coisas roubem esse amor do teu coração. Se por causa daquilo que você está fazendo e Deus está te permitindo fazer, você já não consegue olhar para as pessoas em amor, para de fazer o que você está fazendo, porque você saiu do propósito de Deus para a sua vida. É viver o evangelho em amor. A igreja de Atos era relevante porque amava, Cristo era relevante porque amava, e nós só seremos relevantes se manifestarmos tudo aquilo que Deus tem colocado em nós, em amor. Essa é a manifestação dos filhos de Deus para esse tempo. Sabe por quê, meu irmão? Eu encerro aqui agora de verdade. Romanos 8,19 foi o texto que nós lemos. Diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Lá fora tem gente aguardando a nossa manifestação, mas será que eles não estão escutando os louvores? Eles estão. Será que eles não estão vendo as mensagens na internet? Será que eles nunca viram uma pregação do David Leonardo que mandaram para eles no grupo de WhatsApp? Será que eles nunca receberam um versículo? Sim, eles receberam. Será que eles nunca entraram numa igreja? A maioria.
Mas sabe por que eles ainda não estão vendo a Cristo? Porque eles ainda não estão vendo o amor de Cristo. Porque a gente fala muito, mas talvez a gente ame pouco. Mas quando a gente começar a amar as pessoas, você sabe que essa canção, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, né? 1 Coríntios 13. E o Renato Russo gravou isso como canção. Você achava que o Renato Russo tinha feito a canção e o apóstolo Paulo copiou dele, né? Mas essa canção que foi tirada disso, o refrão diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E eu gosto muito dessa ideia. Ama hoje, meu irmão. Sabe, se tem alguém que você pode amar hoje, exercer amor, ama hoje. Se tem alguém que você está querendo ganhar para Jesus, se tem alguém que você está com problema em casa, na família, ama hoje. Exerça amor hoje. Faça isso agora. Porque esse amor já foi derramado em nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você consegue amar as pessoas. Você já consegue agir em amor com as pessoas. Então, meu irmão, não usa só esse celular aí para você fazer story, para apontar o que eu estou falando aqui, meu irmão. Pega esse celular para mandar uma mensagem para alguém que você precisa amar hoje. Pega esse celular para ligar para alguém que você precisa ligar hoje. E age em conformidade com tudo aquilo que nós pregamos, porque a manifestação é um resultado da verdade, e a verdade que nós temos foi recebida em amor, e nós podemos amar os outros porque nós fomos amados primeiro. Esse amor nos amou, esse amor nos inundou, esse amor nos acolheu, e nós estamos aqui para manifestar isso, através de dons, de chamado, de ministério e de tantas coisas, mas principalmente através do transbordar daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. Fique em pé nessa manhã. Feche os seus olhos, meu irmão. Eu quero que você me desculpe nessa manhã pelo horário, que a gente já está um pouco mais no nosso horário, mas eu precisava encerrar isso hoje dessa forma, desse jeito. E eu queria fazer uma oração específica nessa manhã. Talvez de algumas orações que a gente esquece de fazer, porque a gente está pedindo sempre cura, a gente está pedindo chamado, a gente está pedindo renovo, a gente pede salvação, pede perdão, a gente pede o batismo com o Espírito Santo, a gente pede dons. Mas essa manhã eu queria orar, pedindo para que Deus nos batizasse com amor hoje. Que se nada as pessoas encontrarem em nós, nenhum talento, nenhuma capacidade, nenhuma eloquência impressionante, nenhum talento que sobressaia, que as pessoas possam encontrar o amor que os constrange, o amor que não há defesa, o amor que atrai as pessoas, porque todo mundo quer ser amado, meu irmão, todo mundo quer se sentir amado. E existe uma criação lá fora com uma ardente expectativa dessa manifestação de amor, porque eles já ouviram falar do amor, mas ainda não conseguiram senti-lo. E nessa manhã eu queria que através de você as pessoas pudessem sentir esse amor, que através de você, através da minha vida, através da vida dessa igreja, as pessoas pudessem ser constrangidas em amor, e elas pudessem se render a esse Deus, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que transbordamos neles, por aquilo que compartilhamos. Pode ser que você está pregando para uma pessoa faz muito tempo, e o que você está precisando agora é abraçá-lo, e amá-lo mesmo antes dele se arrepender, mesmo antes dele se consertar, e falar assim: vem para cá em amor, que Deus faz o resto. Talvez a gente está olhando para as pessoas que estão falhando ao nosso redor, e por a gente ter a mente esclarecida, a gente está julgando eles, e a gente está questionando eles. Ame primeiro, exorte em amor. Espírito Santo de Deus, nós queremos amor neste lugar, Pai.
Nós queremos, Pai, o transbordar do Teu amor, Pai. Pai, o Senhor tem colocado tanta gente improvável aqui dentro, Pai, para dizer que não é pela qualidade que temos, não pelo talento que temos, não pelo dom que temos, mas pelo amor que nós transbordamos, Pai. Que esse lugar seja um lugar de amor, que esse lugar, Pai, seja um lugar, Pai, em que as pessoas elas podem entrar aqui e se sentir amadas, não porque elas fazem, não pelos bens que têm, não pelos talentos que podem agregar aqui, Pai, mas por quem são, amados do Senhor, o qual o Senhor não poupou o próprio Filho por amor a eles. E se o Senhor os amou tanto assim, nós queremos amar de volta, Deus. Nos faz amar as pessoas aqui, Deus. Que quando as pessoas falarem dessa igreja, desse povo, ninguém vai falar: você precisa ver o louvor, você precisa ver a pregação do pastor, você precisa ver os milagres. As pessoas assim: vai lá que você vai ser amado. Porque essa é a manifestação que nós queremos. Esse é o caminho mais excelente. E depois de alcançar o caminho mais excelente, que nós possamos alcançar as outras coisas, mas nos faz amar primeiro, porque quando amamos podemos pregar em amor, quando amamos podemos profetizar em amor, quando amamos podemos exortar em amor, mas nunca podemos fazer o contrário se não amamos. Traz um avivamento de amor na nossa vida, que esse amor ele seja real, mas que também seja intencional, que nós possamos decidir amar as pessoas, olhar para as pessoas em amor, agir em amor, transbordar em amor, e ministrar esse amor que recebemos, mas que também está acessível para que outras pessoas também possam recebê-lo. Essa é a manifestação do Senhor para esse tempo. É isso que queremos, é isso que desejamos, e é isso que pedimos nessa manhã, e clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.